só, foi revelada aqui uma informação extremamente séria, importante, que eu gostaria de compartilhar com todos vocês que estão me assistindo. O Bolsonaro foi traído pelo exército e a vitória foi de Lula dessa vez. Eu vou explicar para você, você vai entender o que aconteceu, por que eu trouxe essa informação para vocês e agora o que vai acontecer, né? Então se prepara aí, estamos falando do nosso país, do Brasil, e você tem que ficar por dentro, entender tudo que está ocorrendo em relação ao Lula, em relação ao Bolsonaro, em relação à presidência, em relação à democracia do Brasil. Então vamos lá, porque isso vai impactar vários meios, incluindo as políticas públicas, os benefícios sociais, né? Então qualquer mudança impacta seriamente várias áreas. E eu vou explicar aqui agora. Antes, eu só convido você que ainda não é inscrito que se inscreva no canal para ficar sempre por dentro das notícias e que receba as notificações dos vídeos. Deixa o joinha no vídeo para nos ajudar e também compartilhe para levar informação a outras pessoas. Olha só, gente, o golpismo, né? Muitos dizem que o Bolsonaro tentou aplicar um golpe no país. E se ele tentou, isso não ocorreu porque ele não teve apoio de generais do exército. Só para vocês entenderem, havia algum general pró-golpe, né, naquele movimento que estavam pedindo, né, para que o exército pudesse intermediar, ajudar, enfim, né, aquela presença de uma população lá no quartel, enfim, tudo aquilo. Teve algum general pró-golpe? É bem provável, né? Mas a instituição exército jogou contra o golpismo. E não há golpe de Estado no Brasil articulado apenas por coronéis, que é o que a gente viu nas redes sociais, apoiando o ex-presidente Jair Bolsonaro. E olha só, abre aspas, cara, se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nenhum jipe, manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. O que é o STF? Tira o poder da caneta de um ministro do STF. Se prender um ministro do STF, você acha que vai ter uma manifestação popular a favor do ministro do STF? Milhões na rua? Eduardo Bolsonaro, deputado federal do PL, fecha aspas. Olha que fala interessante. Em agosto do ano passado, a renúncia, né, do presidente Jânio da Silva Quadros completou 62 anos. Na verdade, em agosto desse ano vai completar, né? Ano passado completou 61 anos, esse ano vai completar 62. E o caos que desagou no golpe civil militar de 1º de abril de 1964 começou com o político que, em 1960, havia sido bancado pela UDN de Magalhães Pinto, Milton Campos, Bilac Pinto e Carlos Lacerda. A renúncia, ela deve ser considerada como parte de um golpe mal sucedido. O Jânio Quadros acreditava que, como os militares não permitiram a posse do seu vice-presidente, que era o João Jango Goulart, do PTB varguista, ele reassumiria o governo com poderes praticamente ditatoriais e a volta seria nos braços do povo. Entretanto, deu tudo errado, gente. O João Goulart, ele assumiu a presidência da República num arranjo político que, ao criar o sistema parlamentarista, entronizou Tancredo Neves como primeiro-ministro. O Jânio Quadros, ele ficou a ver navios e forças ocultas, contam numa garrafa de uísque. Os maledicentes sugeriam que era o esquizofrênico. O Brasil produziu, por assim dizer, 2 golpistas eunucos, quer dizer, 2 presidentes que apostaram no golpe, mas não souberam conduzi-lo. E ao renunciar sem se conectar com os generais, o Jânio Quadros pode ter produzido um microgolpe, mas não um golpe que lhe daria poderes quase totais.
O que o presidente não sabia, talvez por acreditar que os braços do povo eram mais vigorosos, é que não se faz golpe, ao menos no Brasil, sem os braços poderosos dos oficiais de mais estrelas. E o golpe de 1930, conhecido como Revolução de 30, teve civis no comando como Getúlio Vargas, Antônio Carlos de Andrada e Oswaldo Aranha, e militares como tenentes, coronéis e generais na linha de frente e também na retaguarda. A gestão ditatorial do varguismo de 15 anos não considero como ditadura apenas o Estado Novo de 1937 a 1945, esteve sob a proteção de generais como Eurico Gaspar Dutra e Góes Monteiro. Em 1945, os mesmos generais que apoiaram Vargas decidiram derrubá-lo e apoiaram um general que é o Eurico Dutra para sucedê-lo em eleições diretas. O militar acabou sendo eleito por ter sido apoiado em larga medida pelo ex-ditador. Em 1964, civis e militares se irmanaram para derrubar João Goulart. Entre os generais golpistas estavam Castelo Branco, Carlos Luiz Guedes, Amaury Cruel, Costa e Silva e o indefectível Olímpio Mourão Filho, que é o vaca fardada, né, que contribuiu em 1937 com o varguista. Coronéis participaram, né, mas não o decidiram nem o comandaram. E coronéis, às vezes, são mais radicalizados do que generais. Porém, dado o estrito respeito à hierarquia, não se dá golpe de Estado, ao menos no Brasil, sem a presença ativa de generais. É provável que alguns generais, porém sem presença ativa nos comandos, até apoiassem um golpe bolsonarista. É possível até que, se Bolsonaro fosse um político com perfil de estadista e não um perene integrante do baixo clero político, vários generais poderiam tê-lo seguido na aventura pro golpe, né? Mas não seguiram e isso foi o mais importante nessa questão. 2 projetos bolsonaristas de golpe para vocês entenderem. Fica-se com a impressão, se diz impressão porque ainda não há provas diretas da cadeia de comando, isso é, se Bolsonaro orientava diretamente ou não o golpismo, de que alguém encomendou planos golpistas para diferentes pessoas, né? Então a melhor proposta, por certo, seria posta em prática dependendo das circunstâncias. E aí o que acontece, né? Por isso foi encontrada uma minuta de golpe com o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, Polícia Federal, e um plano mais detalhado no celular do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Os 2 planos, talvez forjados pelo mesmo grupo de golpistas, teriam o dedo de Bolsonaro? O mais provável é que sim, né? Vale reler a epígrafe que recolhe uma fala do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que é filho de Jair Messias, que ele diz, abre aspas, cara, se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, manda um soldado e um cabo, não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. Tais palavras são digitais, precisas, e talvez tenha sido a primeira minuta do golpe. Se havia projetos golpistas com veso, digamos, constitucional, na verdade inconstitucional, mas com arremedos jurídicos mal alinhados, né? Por que exatamente não foram levados adiante? Muita gente está questionando isso. Ou melhor, por que Bolsonaro não conseguiu colocá-lo em prática? Porque os comandantes das Forças Armadas não quiseram embarcar na aventura da tropa do Bolsonaro. O golpe dos coronéis, orientado por um capitão, patente com a qual o indisciplinado Bolsonaro foi reformado, não deu certo porque o exército decidiu respeitar a hierarquia. Coronéis não mandam em generais, e esses, pelas conversas entre Mauro Cid e o coronel Jean Júnior, não quiseram participar de nenhuma aventura discricionária.
pautaram-se pela formação democrática, obedecendo à Constituição. Então, o plano golpista do coronel Mauro Cid e o Jean, a Veja anunciou, né, na sua edição, em uma de suas edições, que a revista deu um furo com a reportagem Arquivos do Celular de Mauro Cid, que detalham o plano de golpe, que foi assinado por Robson Bonin. E o que acontece? A revista ela teve acesso a um relatório de 66 páginas da Polícia Federal que esmiuça o projeto golpista forjado pelo entorno do Bolsonaro. De acordo com o levantamento da Veja, o entorno de Bolsonaro arquitetou um plano que previa anular as eleições, afastar os ministros do STF que supostamente teriam interferido no resultado e colocar o país sob intervenção militar até que um novo pleito fosse realizado. Em outras palavras, engendrou-se um golpe para manter o Bolsonaro no poder. O roteiro da trama foi encontrado no celular do tenente, o coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente da República. E se Mauro Cid sabia e era tão próximo do ex-presidente, é lógico supor que Bolsonaro sabia. É possível que tenha sido um dos articuladores do golpismo, até porque seria um de seus beneficiários, ou seja, o principal deles, né? E o título do plano do Eucide dos Trópicos é Forças Armadas como Poder Moderador. A revista assinala: o plano se sustenta numa tese controversa, segundo a qual os militares poderiam ser convocados para arbitrar um conflito entre os poderes. A derrota do Bolsonaro, de acordo com muitos de seus apoiadores, teria como causa decisões inconstitucionais proferidas durante a campanha eleitoral pelos ministros do Supremo, que também integram o Tribunal Superior Eleitoral. Então não deixa de ser curioso que, ao propor o afastamento de 3 ministros, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski, que foi recém-aposentado, os golpistas manteriam o ministro Dias Toffoli no Supremo, ao lado de 2 aliados de Bolsonaro, que é o ministro Cássio Nunes Marques e o André Mendonça. Então a Veja informou que ainda não sabe quem é o autor do texto, quem seria o constitucionalista, por assim dizer, de Bolsonaro, e a ditadura civil militar tinha os seus, alguns até competentes, quem seria o Odorico Paraguaçu, ou, para ser mais preciso, Chico Ciência, o líder da extrema-direita Patropi, o Anderson Torres ou o Frederic. Talvez não, né? Então, gente, olhando assim, segundo aqui essa reportagem, que foi bem detalhada, do que falhou no plano de golpismo no Brasil, muita gente acredita que não, mas tem muitas provas, levantamentos, celulares e documentos de que sim, estavam tentando aplicar um golpe de Estado, que Bolsonaro ele não teve apoio de generais, então ele foi traído, né? Vamos dizer assim, pelo que ele acreditava que iria apoiar ele. Então eu queria saber um pouquinho a opinião de vocês, o que vocês acham disso tudo, o que vocês acham que deu errado, vocês acham que o Bolsonaro estava envolvido, vocês acham que não, qual que é a sua opinião? Esse foi o nosso vídeo de hoje, compartilha, vai deixando aí o que você gostaria de ver no canal sobre os assuntos e um beijo, até a próxima.